Jesus é o nosso Senhor. Nós recentemente chegamos de uma conferência, né, em Roma, e ali vimos um tema que vai nos dirigir, nos guiar por alguns meses, que é o ministério da nova aliança. Esse tema é crucial no Novo Testamento, e nós tivemos ali 4 mensagens, né, que foram dadas com bastante conteúdo, e que, pelos cálculos aqui do horário, começar agora, 7h28 agora, 8, 9, 10, 20, 11, 11h30, acho que a gente consegue passar em cargo das 4 mensagens e depois a gente ir para casa dormir um sono bom. Ai, irmãos, estou brincando. Não, nós temos a reunião, vai terminar às 9h, tá bem? Aí nós vamos ter esse tempo para claro que vai ser impossível falar de tudo, né? Então eu vou dar um pontapé inicial. Aqui tem vários universitários, a gente sempre quando pede um programa no Brasil, pedir ajuda aos universitários, quando você não sabia o que fazer. Então hoje eu também vou pedir ajuda aos universitários, e vários tiveram aqui, universitários mesmo que tiveram na conferência, né? Aí eles vão poder também dar um reforço, aquela dose de reforço no final, né, com respeito à palavra que foi falada, né, esse tema geral, né, a primeira reunião foi falando o único ministério, a segunda reunião falou que nós fomos ungidos e selados, a terceira reunião falou que esse ministério é o ministério do Espírito, e a quarta falou o tabernáculo de Deus com os homens. Então, são 4 títulos, 4 temas, cada um com mais recheio do que o outro, né? Mas eu quero dar uma dica aqui para poder, assim, a gente ter, esmiuçar ou ruminar ou, como é que chama, rever. Vocês peguem esse alimento diário, que está novíssimo, entendeu? Aqui tem o Ministério da Nova Aliança, né, que é a série, tá bem? E esse primeiro volume, que tem 4 semanas, ele tem esse tema Conectados com Deus, tá bem? Então aqui já vai dar vários detalhes. Só nessa conferência tem mais ou menos uns 100 versículos para a gente ver nessa noite, tá? Então, aqui tem mais, tá bem? Então tem mais. E então, os irmãos, por favor, entrem nisso aqui, que cada dia tem uma porção, e a capa aqui já começa a mostrar a importância desse ministério para Deus e para as nossas vidas. Aqui, até no logotipo, aqui está aqui o sol, né? O sol, e aqui está a lua, né? Aqui à frente. Então, é como se fosse a lua sai, né? Como aconteceu um eclipse, e agora a lua sai de cena e o sol começa a tomar conta, né, a iluminar tudo, né? Então, isso aqui representa exatamente 2 etapas, né? A etapa do Antigo Testamento, onde o ministério da Antiga Aliança era um ministério da letra, era um ministério exterior, era um ministério que ele não tinha luz própria, né? Mas o ministério da Nova Aliança, né, representado pelo Senhor como o sol, né, que está aqui a brilhar, né, ele quer tomar conta agora do Novo Testamento e tomar conta da nossa vida. O ministério da Nova Aliança, né, ele é um ministério que não é escrito em tábuas de pedra, como foi escrito no Antigo Testamento, mas ele quer se inscrever a sua palavra em nossos corações, ou seja, gravar. Então, veja, irmãos, é uma grande diferença, né? Sair de algo exterior para entrar agora numa experiência interior. Então, a visão é muito importante, a gente enxergar a visão, né? E Paulo deu-nos aqui um texto, que é o que a gente vai já ver em 2 Coríntios, na Epístola aos Coríntios, capítulo 3, né? Esse versículo aqui é muito bom
para demonstrar o que é esse ministério da nova aliança, tá bem? Ele diz aqui, já começa no versículo 2 a dizer que nós somos essa carta. Nós somos a carta de Deus hoje. Nós somos a carta de Cristo, né? No versículo 2 diz, nós somos a carta de Cristo escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifesto como carta de Cristo. Olha só como é que o apóstolo já nos trata aqui, como carta de Cristo. Você recebeu Cristo? Amém. Você tem experiência com Cristo? Então, nós somos essa carta viva hoje. Carta de Cristo, né? Produzida pelo nosso ministério. Aí começa a entrar agora o aspecto do ministério, né? Escrita não com tinta, como foi no Antigo Testamento, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos... Então diga, meu irmão, que do seu lado, o meu e o seu coração é para ser, para ser escrito, né, esse ministério. Amém. O meu e o seu coração é para ser escrito com esse ministério. Amém. Se todos acharam, 2 Coríntios 3, nós estamos agora, terminamos o 3. Agora o versículo 4 diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Maravilha, né? E o versículo 5, para mim, é o versículo chave. É o versículo que diz a importância desse ministério da nova aliança. Quando ele diz assim, ó, o versículo 5 diz, não que, olha aí, vamos devagarinho, né? Como ovelha, devagarinho. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, é exatamente o contrário, né? A nossa suficiência vem de Deus. Amém. A nossa suficiência vem de Deus. Amém. Quem é poderoso, quem é forte, quem é tudo que nós precisamos? Deus. Amém. Aleluia. Por isso que a origem tem que ser Ele, né? Nessa noite nós reunimos, irmão, para declarar que a nossa suficiência vem de Deus. Na verdade, antes da reunião eu já comecei, né? Quando eu peguei um carro aí que o Dani me cedeu, eu de cara já vi que o carro precisava de um nome. E eu falei para ele, o nome do carro é A Nossa Suficiência Vem de Deus. Não sei se vocês conhecem o carro, mas a experiência é essa. A nossa suficiência vem de Deus. Entendeu? Ele está bem ali na esquina, entendeu? Depois vocês dêem uma olhada nele, vê se eu tenho razão ou não. A nossa suficiência vem de Deus, irmãos, porque no versículo 6 ele diz assim, o qual, que é Deus, nos habilitou. Ou seja, agora Deus deu a carta de condução, a habilitação, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia! Ele agora nos capacitou. Antes a gente não tinha essa capacidade, né? Como muitos portugueses falam, né, irmão Fernando? Falta capacidade, né? Ou tem capacidade. Eu vejo agora Jorge Jesus a falar, falta capacidade. Né? Tem que ter capacidade. Então, o Senhor já nos deu a capacidade, porque Ele mesmo é quem nos habilitou. Irmãos, que notícia boa. Ele mesmo. Ele mesmo. Não é fulano, não é cicrano, entendeu? Não é uma doutrina, mas é Deus mesmo. Amém. Em Cristo, né? E agora dentro de nós, Ele nos capacita, Ele nos habilita. Desde o momento que nós cremos no Senhor e recebemos o Senhor em nosso espírito, nós fomos habilitados. Creia nisso, irmão, você já tem a habilitação. Uma prova disso é que hoje nós podemos estar aqui nessa reunião e estar junto com os irmãos, invocar o nome do Senhor, ler a palavra. Você imagine se você não tivesse sido habilitado, se você estaria num lugar como esse hoje.
Não estaria. Não estaria. Porque faltava a habilitação. Né? Com a habilitação, nós estamos aptos agora para reunir, para adorar o Senhor. E até o Senhor está à procura destes, que o adorem, né? Em João 4 diz que o adorem em espírito e em realidade, ou verdade. Então nós precisamos desse espírito em nós agora, porque esse ministério da nova aliança não é um ministério de letra, é um ministério do espírito e é um ministério da experiência. Não é um ministério de ouvir falar, ouvir dizer, mas é um ministério do Senhor agora inscrever a sua palavra em nossos corações. E por que nós estamos aqui nesse texto? Porque o Senhor quer inscrever algo em nosso coração. Ele nos habilitou para ser ministro da nova aliança, não da letra, mas, prosseguindo na leitura do versículo 6, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito... Essa última frase é para a gente dizer um para o outro, olha, a letra mata, cuidado, a letra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Espírito vivifica. Espírito da vida. É por isso que a gente pega um versículo desse, a gente fica a mastigar, sabe? Não quer passar logo. Feito um cachorro que come uma picanha e não sabe depois o sabor. Não é verdade? Por isso que, como ovelhas de Deus, do seu rebanho, a gente precisa ter esse prazer de mastigar. Amém? Não é da letra, irmãos. Não é da letra. Não é de algo exterior, não é um ensinamento de faculdade, que é muito importante, né? Mas é algo muito mais profundo. É o Senhor agora a falar em nossos corações. Maravilha, né? Por isso que ele se tornou o Espírito, para poder entrar em nós. Essa história toda teve início com o próprio Senhor. Então ele começou, né, vamos ver o início de tudo? É bom a gente partir do princípio, né? Que a gente nunca vai se perder. Porque qualquer coisa, a gente faz igual a João, de volta ao princípio. Amém? Tá? Nunca vamos nos perder. Então, em Lucas 3, quando o Espírito Santo... Na verdade, eu vou contar uma historinha rápida, por causa do tempo, não é? Como eu falei, é impossível falar todas as coisas. Mas o Novo Testamento se inicia com o próprio Espírito Santo. Porque a primeira coisa que acontece em Mateus 1 é o Espírito Santo veio para gerar um menino, numa virgem. E esse menino gerado, ele vem de Deus. Ele não é da terra, ele vem dos céus. E esse menino gerado, ele cresce, se desenvolve, e agora chega o momento de deixar de ser menino. Por isso que a gente precisa também um dia na nossa vida fazer essa decisão, deixar de ser menino. Porque menino é aquela coisa de estar agitado de um lado para o outro, não saber o que faz e nem saber onde vai chegar. Então esse ministério da nova aliança, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem uma meta que é um fim. O Senhor quer nos levar para um destino, o Senhor quer nos levar para um alvo, o Senhor quer nos levar para Ele mesmo. E esse Ele mesmo, entendeu? Envolve o reino, envolve a Nova Jerusalém, que tudo isso nós vamos ver, se Deus quiser. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, irmãos, é que quando ele tinha, né, depois de ele ser batizado também com o Espírito Santo, veio como pomba, desceu sobre ele, né? Você veja que tudo tem o Espírito envolvido. Por que esse ministério é do Espírito? Porque o Espírito está totalmente envolvido com ele. Amém! Oh, que maravilha, irmão. Vou começar a delirar aqui, cuidado, viu? Me segura, tá bem? E aí o versículo 23, por causa do tempo, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos. 30 anos. Ei, 30 anos era o que minha mãe queria que eu casasse. Não sei se ela se inspirou aqui, entendeu? Mas ela disse: meu filho, tá bom você casar com 30 anos, viu? 30 anos é um período bom, você já terminou a sua faculdade, você já fez isso, já fez aquilo outro e tal. E, de fato, eu ouvi aquele ensinamento da mamãe, né? Mas, por questões
de necessidade da obra de Deus. Na época eu morava no Rio, né? Isso é um capítulo, apenas um parênteses, eu já volto, tá? Mas é porque isso é tão emocionante quando eu lembro. Porque foi ali que eu conheci a minha esposa, que já vamos completar 33 anos de casado. Né? Já é idade de ir para a cruz, né? Não é verdade? Então, aí surgiu a necessidade, só tinha meninos, entendeu? Só tinha jovens, entendeu? Eu não quero desqualificar os jovens, mas naquela época, entendeu? Uma reunião de jovens, entendeu? Mesmo que fosse cristã, no Rio de Janeiro, era uma coisa assim, como se fosse... Não tem futuro isso. Não vai chegar a lado nenhum, entendeu? É um bando de menino, entendeu? Não tem credibilidade nenhuma. Meu amigo, no dia que eu casei, aí já foi aos 26 anos, que eu adiantei, expliquei para a mamãe, mamãe, eu ouvi seu conselho, viu? É muito bom. Mas aqui nessa cidade é uma necessidade. Nessa cidade é uma necessidade. Precisa de gente, de família. Porque sem família não tem como povoar a terra. Não é verdade? Não é verdade? Começou com um casal lá em Gênesis e hoje tem 7 bilhões, né? Por aí, né? Começou lá em Gênesis com um casal, né? Eu falei, mamãe, para a igreja aqui ter credibilidade e alguma coisa mesmo acontecer a sério, linguagem de português, a sério, eu vou ter que casar. A senhora permite? Aí ela, tá bem, meu filho, por causa disso eu concedo essa bênção. Aí eu casei. Entendeu? Aos 30 anos, parênteses, voltando aqui, aos 30 anos, começou o que, irmãos? O seu ministério. Isso indica, ministério indica um serviço, é uma diaconia. É algo que tem que ser feito. E para esse algo ser feito, precisa da figura do ministro. Por isso que Coríntios, Paulo diz que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, agora com essa nova aliança, nós vamos ter que fazer algo. Nós vamos ter que produzir alguma coisa. Vamos ter que... O que nós vamos tocar vai ter que ser algo útil para Deus. E aqui diz, começou o seu ministério, era como se... cuidava, é isso mesmo, o restante do versículo, mas aqui eu quero enfatizar só a parte A. Aos 30 anos começou o seu ministério. Então, muitas vezes me perguntaram assim, mas vocês do ministério do Otmani, do Witness Lee, Dong Yulan, quando é que começou essa história desse ministério? Tal. A resposta está aqui. Começou com o próprio Senhor Jesus. O ministério da nova aliança. O ministério do Novo Testamento, ele teve um início, uma origem, que é com o próprio Senhor Jesus, que vem de Deus. A origem é Deus. A suficiência é Deus. Então, agora, o que o Senhor vai fazer tem tudo a ver com Deus. E ele dá esse testemunho, aí agora vamos dar um pulinho, aqui em João, capítulo 5, João, capítulo 5, quando ele diz assim... Ó Senhor Jesus, isso para a gente lembrar, irmãos, que a nossa suficiência não vem de nós. No ministério da nova aliança, a nossa suficiência vem de Deus. Sempre lembre-se disso, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, tá? A origem tem que ser Deus. Então, em João 5, no versículo 19, né? Quando diz assim, então lhes falou Jesus, palavras do próprio Senhor, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha só, quem é que está a falar? O Filho de Deus. Mas ele não traz isso para si, entendeu? Ele quer que essa glória seja de Deus, porque a origem é Deus. Aí ele diz assim, ele nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tem tudo a ver conosco. Não é verdade? Nós somos filhos hoje. Né? Ele era o filho unigênito, nós somos hoje, né, os muitos irmãos do Senhor, que agora se tornou primogênito. Então, tudo que o Pai quer fazer, nós precisamos também desejar fazer. Ou seja, o Senhor tem uma vontade a ser feita nessa terra e nós precisamos cooperar com isso.
Quem está disposto? Eis-me aqui. Eis-me aqui, cantamos. Não é só cantar, né? Agora, Senhor, eis-me aqui, para atender o teu chamado. Como ministro da nova aliança, eu quero fazer aquilo que está no coração do Pai. Amém. Muito bom, né? Então, esses ministros, eles são muito importantes para executar agora essa vontade do Pai. E essa comissão do Pai, essa vontade do Pai, ela está expressa em Efésios 1. Em Efésios 1, muito bom isso aqui. Efésios capítulo 1. Vocês nem foram lá ainda, eu já estou dizendo que é muito bom, mas é bom mesmo, viu? Amém, Senhor Jesus. Versículo 9. Efésios 1:9, esse capítulo é maravilhoso de Efésios, toda a epístola é maravilhosa, mas esse início aqui, irmãos, é algo fantástico, é a gente entrar na vontade de Deus, na vontade de Deus. Se eu acabar às 8h30, fica bem? Fica bom? Dá tempo de compartilhar, dá tempo os universitários se levantar, dar a sua porção, dar os avisos, e às 9h a gente fecha, comemos e seguimos para os nossos lares. Fica bem assim? Tá bom. Então aqui o versículo 9 do capítulo 1 diz, desvendando-nos. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer fazer é tirar véu. É desvendar. É tirar aquilo que nós não conseguimos ver, não é? Tirar os véus, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, é algo que está no seu coração, que está oculto. É um mistério. Se ele não falar, ninguém vai saber. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou bom prazer, que propusera em Cristo. Ah, irmãos, essa frase é maravilhosa. Tudo que o Pai preparou, tudo que está no coração do Pai, Ele propôs em Cristo. Então, por isso que esse ministério da nova aliança tem tudo a ver com Cristo. Porque é nele, é pelo meio do sangue dele, é pela obra redentora dele, é por tudo isso que hoje nós estamos aqui como ministro da nova aliança. Porque ele propôs em Cristo. Agora o versículo 10 é uma sequência. Propuseram em Cristo o quê? O que é que ele propôs em Cristo? De fazer, convergir nele, ou seja, encabeçar nele, ou seja, consagrar nele, reunir tudo para ele, né? Todas as coisas, a sequência, todas as coisas, não é só, entendeu, as coisas aqui da terra, mas também as coisas do céu, não é só as do céu, também as da terra. Eu e você estamos incluídos ou não nisso? O Senhor quer nos encabeçar. O Senhor quer fazer convergir tudo para Ele. Porque houve uma rebelião lá no início e que agora precisa de retomar o princípio. Onde Deus é a origem de tudo. Onde a nossa suficiência vem dEle. Onde Ele está acima de tudo e de todos. Por isso, irmãos, nós precisamos cooperar hoje como esses ministros da nova aliança. Por que o Senhor queria fazer a vontade do Pai? Porque Ele estava encabeçado. Ele estava, tudo converge para Ele, então eu vou me colocar nessa posição, né? Para que Ele também me encabece. Porque se o Senhor não nos encabeçar, irmãos, nós vamos ser feito galinha sem cabeça. Vocês já viram uma galinha sem cabeça? Eu já vi. É uma cena louca. Entendeu? Ela fica sem a cabeça e começa entendeu? Vai para um lado, vai para o outro, entendeu? E está ainda viva. É assustador, né? Aquela cena, né? Então, hoje, o que a gente está vendo é muita gente de um lado para outro sem encabeçamento. É como se tivesse sem a cabeça. Porque a cabeça de tudo isto, irmãos, é Cristo. A cabeça da igreja. A cabeça das nossas vidas, a cabeça da nossa vida familiar, a cabeça dos nossos estudos, a cabeça dos nossos relacionamentos. Tudo tem que convergir para Cristo. Tudo, tem todas as coisas. E se Ele, a única entidade na terra, de tudo que há nessa terra, a única entidade onde o Senhor já consegue fazer isso é na igreja. Aleluia! Oh, que glória, hein?
Essa dá vontade de voar já, viu? Porque se não estivermos na igreja, entendeu? Nós vamos estar fora desse ambiente do encabeçamento. Nós vamos estar fora da posição. Amanhã nós vamos falar um pouquinho de unidade, alguma coisa boa, não perca amanhã. Ai, não vejo a hora de chegar amanhã. Porque, irmãos, é uma coisa belíssima que o Senhor hoje está fazendo na terra, que o Senhor está fazendo na nossa vida, que o Senhor está fazendo hoje na vida da igreja, é simplesmente fazer convergir todas as coisas nossas para Cristo. Tem algumas coisas que ainda Ele não consegue, porque a nossa vontade é forte, não é verdade? Mas na hora que a gente se rende a essa vontade, e a gente permite que, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, as coisas caminham, as coisas andam. E mesmo que a gente passe por situações difíceis, provações, sofrimentos, mas uma coisa é certa, Ele está conosco. Amém. Como diria Caim, a pior coisa, o pior castigo é ficar sem a presença do Senhor. Porque aí a pessoa fica sem rumo, sem direção. E hoje, irmãos, nós somos tão diferentes, estamos todos no mesmo lugar, mas há um segredo fantástico. Esses dias eu tenho falado lá em Lisboa para os amados irmãos, olha, nós somos diferentes, culturas diferentes, jeito diferente, modos diferentes, falar diferente, sotaque diferente. Mas uma coisa é certa, nós estamos no corpo de Cristo. E no corpo nós somos muitos membros cujo cabeça é Cristo. Então, uma figura hoje que representa muito bem isso, né? Que serve para a vida matrimonial, serve para nossos relacionamentos, é a gente ser como uma orquestra, entendeu? Na orquestra tem o maestro, na orquestra tem o dirigente, tem o que encabeça, tem o que dá a batida, aquele gesto, né? Né? E às vezes só olhar, não é verdade? Você que está lá naquela orquestra, né? Vamos supor agora somos todos parte dessa orquestra, um está lá com um instrumento de corda, outro está lá com um instrumento de sopro, outro está lá com um instrumento de percussão. Você imagina quanta diferença, não é? Um no sopro, outro na percussão, outro não sei o que, tal, mas tem um segredo. Primeira coisa, olhar para o maestro. Primeiro segredo, olhar para Cristo. É Ele que está acima e é Ele que está no comando. Segunda coisa, fantástica, olho na partitura. Porque se você não olhar para a partitura, se perde no tom. E outras coisas mais. Então, olho no maestro, olho na partitura. Olho no maestro, olho na partitura. O que hoje nós estamos a fazer na vida da igreja, irmãos, é olho no Senhor e olho na sua palavra. E por que essa palavra é tão importante? Porque ela nos dá direção. Ela nos faz tocar no tom adequado. E ainda mais, ela nos faz, entendeu? Nos ajustar na orquestra. Ninguém vai querer, agora é minha vez de tocar aqui, e agora eu vou fazer o barulho que eu quero, pá. Meu amigo, tá louco? É uma galinha sem cabeça. Não é verdade? Doida no meio do mundo, não sabe para onde vai, nem o que quer, tá certo? Mas nós estamos encabeçados. Olho no maestro, olho na partitura. Olho no maestro, olho na partitura. Por que a gente precisa orar, irmãos? Para que o maestro nos diga o comando. Esses dias, eu tenho passado por várias situações que eu nunca passei, confesso. A primeira delas é que meu sono é muito pesado. Já começa por aí. Isso é bom, né? Tem um lado bom, tem os pós e contras. Mas eu durmo bem, sempre dormi bem. É uma tirada só. Minha esposa diz, mas você ouviu aquilo? Eu falei, não. Aconteceu isso, não sei o que. Não viu, não, aquele barulho. Entendeu? E tanto faz eu dormir 4, 7, é uma tirada só, entendeu?
Agora já nem tanto, porque tem umas idas, né, no meio da madrugada, a casa de banho, né? É a idade, é o ADN. É o DNA, a data natalícia avançada. Mas, o que eu quero dizer, irmãos, é que nesses últimos dias, com tantas coisas a acontecer aqui em Portugal, o Senhor a trazer tanta palavra para nós, uma palavra profética, né, que mostra de onde vimos e para onde vamos. E com isso também vem algumas coisas junto, né, alguns sinais, maravilhas, que de nós mesmos são verdadeiros milagres, porque nós não temos essa suficiência, não é verdade? Nós estamos aí, amanhã vamos falar um bocadinho mais, mas nós estamos aí para fechar agora a escritura de um terreno de 120 mil euros no espaço de 1 ano. Quem é suficiente para essas coisas? Não é verdade? Então, de uns tempos para cá, 1 mês, 2 meses, comecei a sentir aqueles flashes de acordar. E não era para ir para a casa de banho, né? Era simplesmente para eu acordar e poder orar para o Senhor, poder encabeçar a minha vida, entendeu? E com aquele encabeçamento, convergir para Ele, aí eu já acordo, entendeu? Uma outra pessoa. Aí a minha esposa já sente o efeito, né? Porque quando você está com Deus, quem está ao redor sente. É verdade. Por isso que busquem o Senhor, viu? As pessoas veem no seu rosto, puxa, ele teve com Deus. Falar dele é diferente, maneira dele agir, né? Os gestos já não são aqueles, né? Tudo muda, porque o Senhor, irmão, quer nos tornar um ministro de uma nova aliança. Ele quer escrever algumas coisas em nosso coração, não é? Então, esse momento de oração, por vezes é 1 vez, por vezes é 2, isso tem se intensificado, entendeu? Então, o meu sono agora continua bom, mas agora com esse upgrade. Upgrade? É isso mesmo, né, universitário? Acertei, né? Upgrade. Ou um nível a mais, uma experiência a mais. Porque não é só uma questão da gente ver a visão, mas também nós precisamos da segunda mensagem, que é ungidos e selados, que é a experiência. Um ministro não é formado de qualquer maneira. Ele precisa passar por experiências. E Deus quer nos dar essas experiências. Se a gente olha para a vida de Moisés demorou 80 anos para o Senhor preparar um ministro. Claro que nós não temos esses anos todos, né? Mas hoje, no Ministério da Nova Aliança, o tempo se abrevia. O tempo, entendeu, é mais intenso. O Senhor trabalha de uma maneira forte. Você olha hoje, todas as coisas estão superficiais, todas as coisas é apenas um momento, né? Mas o Senhor quer nos dar experiências ricas e profundas. E essas experiências ricas e profundas, Ele quer nos dar por meio de invocar o seu nome, por meio de orar a Ele, por meio de ler a sua palavra, por meio de reunir. Não valorizem as reuniões. Às vezes, uma reunião faz falta na nossa vida, como fez para aquele discípulo chamado Tomé. Entendeu? Aquela reunião fez muita falta para ele. O Senhor foi misericordioso e retornou, né? Não é verdade? Mas nós precisamos hoje valorizar muito as experiências de estarmos juntos como rebanho de Deus. Porque Deus quer falar algo não só individual, mas também coletivo. Aleluia, né? Nós precisamos ter essas experiências individuais, como eu tenho pela madrugada, como eu tenho ao ler a Bíblia, como nós temos na nossa casa, mas nós precisamos avançar para o lado coletivo. Não adianta o músico ficar lá na casa dele, aprender a tocar, fazer tudo direitinho, e ele, entendeu? Ele não é uma orquestra, ele precisa dos demais instrumentos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser esses ministros da nova aliança, que estão todos no mesmo espírito, na mesma palavra,
na mesma direção, no mesmo foco. Então, irmãos, por isso que o Senhor vem nos dar hoje experiências. Muitas delas, e a maioria, é de sofrimento, é de perdas. É aquela continha, já viu aquela continha, perder para ganhar? Nós perdemos mais, né? Eu perco mais Grimaldi e ganho mais de Cristo. Amém. Não é assim a continha? Matemática, né? Razoável, dá para entender, né? É verdade? Não é claro, né? Simples, né? Esse ministério também ele tem uma característica, a simplicidade. Essa é a conta mais simples de fazer, né? Eu diminuo e ele cresce. Eu diminuo, ele cresce. Eu diminuo, ele cresce. E assim nós vamos até nos encontrar com ele. Então, irmãos, vamos deixar ele encabeçar nossas vidas? Encabeçar nele. Versículo 10, de fazer, encabeçar nele, ou convergir nele, ou consagrar tudo nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele já está a fazer isso hoje na igreja. Amém. Ele não consegue numa universidade, não consegue numa entidade futebolística, mas na igreja ele está a conseguir. Dia após dia estamos aqui, né? A ouvir o maestro, os sinais, os toques, a ouvir a sua partitura, a ouvir a sua palavra, cada vez estamos sendo convergidos para ele. Louvado seja Deus. Notícia boa ou não, irmãos? É bom demais, né? Olha só, eu agora não preciso andar sem cabeça, eu agora tenho cabeça. E para fechar isso aí, para comprovar, né? Ele diz aqui no versículo 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha a igreja agora com cabeça, olha a igreja agora com alguém que é Senhor, olha a igreja agora com alguém que está no controle. E por que eu falei essa experiência do terreno? Porque ao longo desse tempo, muitas orações ocorreram, muitas ofertas, muitas experiências e tal. E agora, nós estamos a convergir tudo isso agora com a Escritura. Irmãos, quem é suficiente para essas coisas? É porque o Senhor deu essa autoridade à igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né? E o versículo 23, para fechar, diz, a qual é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer nos dar uma comissão, e aqui em Efésios mesmo, agora vamos ver essa comissão, né? Essa comissão que o Senhor tem nos dado, no capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, 4, 11 e 12, né? Essa é a visão ainda. Ó Senhor Jesus, amém, de novo, Ele mesmo, tudo tem que ser dele, né? E Ele mesmo, gostaram do Ele mesmo? Ele mesmo, não sou eu mesmo, não sou Joey, Ele mesmo, né? E Ele mesmo concedeu, Ele mesmo deu, concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os homens dons. O Senhor concedeu, Ele mesmo, tem origem nele, né? Porque ele aqui nos versículos anteriores diz que ele desceu, mas depois subiu, e quando ele ressuscitou, ele concedeu esses dons para a igreja, né? Aí o versículo 12 é muito importante, irmão, porque ele diz, para quê? Por que essas pessoas? Porque precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque é com vistas. Tem um objetivo, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Primeira coisa, nós precisamos ser aperfeiçoados. Amém? Aperfeiçoado não é ser melhorado. Aperfeiçoado é permitir que Deus cresça em nós. Que o Senhor, Ele elimine mais o eu e coloque mais Cristo, né? Isso é perfeição. Amém? Aperfeiçoamento, né? Para o desempenho do seu serviço. Essa palavra no original é ministério ou diaconia. Então, muitos versículos aparecem serviço, porque é algo por fazer, é um serviço.
para o desempenho do seu serviço. Por exemplo, aqui tem vários serviços. Tem um cheiro bom vindo daqui. Alguém está a preparar alguma coisa. Alguém está a fazer. Hoje, na hora do almoço, poucos estavam. Estava bom. Massa. Não é que é massa, não. Era massa. Entendeu? Boa. Mesmo, repetimos. A panela foi pequena para a quantidade de 14 homens que estavam. Né? Uns querendo ir 3 vezes, 4 vezes. Tem que ter domínio próprio. Tem que deixar Cristo encabeçar. Senão a barriga cresce. A voz do ventre também, ela vem. Né? E ali, irmãos, alguém estava a desempenhar um serviço. Uma diaconia. Alguém está a fazer isso aí. Imagine quem seja. Está ali. Né? Desempenhar o seu serviço. O seu ministério. No início da reunião, estavam os ministros do louvor, da música ali. Né? Cada um desempenhando o seu ministério. Tá certo? Mas ninguém aqui, entendeu? Está feito aquele louco, aquela galinha sem cabeça, fora da orquestra, querendo aparecer. Querendo, isso aqui é meu. Sou eu que tenho que brilhar. Não é? É o que nós vemos hoje. Entendeu? As pessoas querem ter querem ser o sol. Não, a luz sou eu que brilho. Cola em mim que brilharás. Né? Ainda diz assim, né? Não é verdade? Mas, irmãos, a gente vai ver nesse versículo que esse conceito, ele é totalmente demoníaco e terrenal. Porque aqui diz, para o desempenho do seu ministério, do seu serviço, continuando a leitura, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. E eu vou repetir, para a edificação do corpo de Cristo. E vamos nós repetir juntos, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, se não for para o corpo crescer, se não for para ter uma expressão coletiva, se não for para as pessoas desenvolverem o seu dom e a se tornar ministério, se não for para isso, entendeu? É apenas um movimento. Não é verdade? Mas veja que o Senhor é um Deus de propósito. Ele quer edificar o seu corpo nessa terra. Por isso que Ele coloca as pessoas, e nós estamos aqui agora. Ele começou com ele, passou para os 12, né? Os 12 receberam. Teve um que ali deu uma transviada, Atos 2, aí eles reuniram, não, agora vamos chamar mais um. Precisa fazer parte, né? Então hoje tem vaga, irmãos. Aquela vaga que foi deixada lá é nossa. Nós temos parte agora neste ministério. Porque o Senhor nos considerou fiel, designando para esse ministério. Nos habilitou para esse ministério. Como ministro neste ministério. Então, irmãos, vale a pena a gente servir agora. Vale a pena a gente desenvolver, ser aperfeiçoado, estar junto, né? Porque isso aqui é para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Por isso que essa reunião não é só minha, ela é de todos. Não é? De todos. Todos aqui têm o sol, né? Para poder brilhar hoje. Aleluia, né? E quando fala neste ministério, aí eu quero falar uma coisa aqui em Atos 8, muito importante. Em Atos 8, os 12 começaram, né? Os 12 começaram a servir. Os 12, estou a avançar bem, né? Tenho mais ou menos 20 minutos. Em Atos 8, né? Eles estavam ali a pregar, ali a anunciar o Evangelho, tá certo? E no Atos 8, versículo 9, eu vou resumir a história, havia um mágico chamado Simão, que ele viu os sinais sendo feitos, viu as pessoas dando crédito, entendeu, a palavra, ouvindo os apóstolos que evangelizavam, e aí eles falavam do nome de Jesus Cristo, por isso que invocar esse nome é tão crucial, esse nome muda a nossa vida, esse nome traz o senhorio de Cristo, esse nome traz o encabeçamento. Não vamos deixar de invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar, né? E aí, muitos abraçaram a fé. Ele vendo isso, pensou que era uma coisa
que era uma coisa como um negócio dessa terra. Aí ofereceu dinheiro para os apóstolos, porque ele queria fazer aquilo também. Tá certo? Aí o versículo diz, no versículo 20, né? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. As coisas espirituais não se compram. As coisas espirituais, elas vêm de Deus. É Deus que concede. A origem é Ele. Então ele julgou que isso era assim. Aí ele diz no 21, não tens parte nem sorte neste ministério. Olha a importância do ministério. O ministério estava sendo levado adiante pelos 12, o evangelho sendo pregado, as pessoas a crer, né? A palavra sendo expandida, sendo falada, cidade em cidade. Né? Aí ele diz assim, não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha a importância do nosso coração. Não é verdade? Nosso coração precisa estar puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Senhor, o que está no meu coração? Será que eu tenho uma outra intenção? Hoje nós vemos tanta gente a fazer coisas para Deus, mas cheio de outras motivações. É motivações de ganhar dinheiro, é motivações de aparecer, são tantas motivações, mas o nosso coração, irmão, precisa estar reto para com Deus. Eu estou aqui para edificar o corpo de Cristo. Amém. Por isso que ele falou, arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Seu versículo já é o 22, tá? Então, irmãos, hoje nós precisamos cuidar muito do nosso coração. O Senhor colocou algo grande em nossas mãos e algo grande para nós levarmos adiante. Assim como foi com os 12, assim como depois continuou com Paulo, com João, hoje chegou a nossa vez. Cá estamos nós. E o Senhor conta conosco. Por isso que o versículo é muito inclusivo, diz, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu e você estamos incluídos ou não? Estamos ou não estamos? Ministro de uma nova aliança. Aleluia. Vai passar situações difíceis? Vai. Mas creia, o Senhor é aquele que está conosco. Tanto é que em 2 Coríntios, voltando agora um pouquinho para o capítulo 1, quando ele apresenta, Paulo apresenta as coisas que ele passa, ou que ele passou, não é? Ele diz no versículo 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, ou todo encorajamento. Essa palavra consolação também pode ser encorajamento. É Ele. Olha, o versículo 4 diz, é Ele. Esse Pai de misericórdia, Deus de todo encorajamento, consolação, é Ele. É Ele que faz o quê? Que nos conforta em toda a nossa tribulação. Meus amados, vocês têm tribulação? Eu tenho. Já logo me identifico, eu tenho. Na conferência em Roma foi muito engraçado quando o irmão falou, assim, a gente muito saiu do Brasil, né, para fugir dos problemas, né? Aí encontramos outros problemas. Então a nossa vida, ela é assim, você sai de um problema, entra no outro, né? Ou está no meio, ou vai entrar no outro, né? Está saindo de um para entrar no outro, né? Então Paulo explica isso aqui. Ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Os irmãos sofrem, todos nós sofremos.
uns mais, outros menos, tem tantas situações, né, de sofrimento, mas nós precisamos nos apegar a essa porção. É Deus que nos conforta, é Deus que nos encoraja, é Ele que está em nossos corações, é Ele que é o Espírito, é Ele que é o Senhor, então é Ele, né? Aí o versículo 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, né? Também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, né? Suportando-nos com paciência os mesmos sofrimentos que nós mesmos padecemos. Amém. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Eu não vou lá em Romanos por causa do tempo, mas diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa é a promessa do Senhor. Se nós sofremos com ele seremos glorificados. O ruim é sofrer sozinho. Por isso que a vida da igreja é muito encorajadora. Nós passamos nossos sofrimentos pessoais, nossos sofrimentos familiares, tantos sofrimentos, e a hora quando se junta esse monte de sofredores, a gente vê que tem alguém que nos conforta. Amanhã nós vamos partir o pão aqui. Amanhã nós vamos ter a mesa do Senhor. Aí quando a gente olha a semana toda, às vezes a semana foi dura. Ela castigou, ela apareceu várias situações. Mas quando chega amanhã, na hora da mesa, quando a gente vê a obra do Senhor a nosso favor, aí nós renovamos outra semana. Partimos o pão, aquele pão nos dá força, aquele sangue faz com que a gente tenha um novo começo, aquele sangue que nos comprou, não foi prata nem ouro, né? Mas é o sangue de Cristo. Aí aquilo renova a nossa energia, renova nossas forças, mais uma semana. E assim de semana em semana, até a volta do Senhor. É Ele que nos conforta. É Ele que passa o sofrimento conosco. Talvez você diga, é só eu que passo por esse sofrimento. Não, é só você conversar com alguém que você talvez não conversou. Aí você vai dizer, puxa, o sofrimento fulano é maior do que o meu. Eu achava que o meu, a gente tem o poder, assim, de maximizar as coisas, né? Isso só acontece comigo. Ninguém passa por isso. Mentira. Entendeu? Muita gente passa. É porque a gente não sabe. Falta só a gente ter comunhão e saber. Puxa, você já passou. Muitos de nós já passamos por várias situações. Não é verdade? Perdas. Esses dias você perdeu sua tia, né? Em 2015 eu perdi meu pai. Né? E nessas situações só tem uma coisa, o conforto é Ele mesmo, o encorajamento, a consolação é Ele mesmo, e graças a Deus que é Ele mesmo, porque a nossa suficiência não vem de nós, tem que vir dele. Se a gente se acha suficiente, isso tem tempo determinado, vai terminar. Mas quando a nossa suficiência vem de Deus, ela não termina, ela continua. E nós conseguimos passar, tá certo? Amém, Senhor Jesus. Olha o versículo 8 que é que Paulo diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. O que é isso, gente? O que é isso? Que natureza é essa? Que a pessoa quer até desesperar da própria vida? Ou seja, não vale a pena viver. Não é verdade? Aconteceu isso com um apóstolo. Aconteceu isso com um ministro de uma nova aliança. Mas o que ele falou? Contudo, amém. Versículo 9, contudo, irmão, é contudo, viu? Contudo, vamos com tudo, né? Contudo, já em nós mesmos. Olha aí o versículo. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Para que isso? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém. Vamos falar essa frase juntos, irmãos? Amém. A fim de que
Não confiemos em nós, e sim no Deus. Amém. É Ele que tem esse poder de ressuscitar. É Ele que tem vida para ressuscitar. É Ele que tem palavra para nos levantar. Amém. Aí o versículo 10, o qual nos livrou, Ele já nos livrou de um lago de fogo, nos livrou e livrará, né, no futuro, de tão grande morte, em quem temos esperado que continuará a livrar-nos. Ou seja, é passado, é futuro e é presente. O que é que Ele tem feito? Nos livrar, nos guardar. A gente tem passado por tantas coisas, né, Júlio? Você que viaja aí, essa Espanha, esse lugar, para todo lado, né? Você tem visto que o Senhor tem guardado. Ao longo dos anos, puxa, esse Senhor nos guarda. Esse Senhor nos guarda, Ele nos livra. Ele quer nos fazer, irmãos, essas pessoas que um dia vão poder ser parte do Filho Varão, né? E ali poder lutar. Já em Apocalipse 12 tem um lançamento aí, não percam, vai anunciar, né? Eu fico com vontade de já falar, sabe? Aí, né, vai ter um livro aí de você está preparado para o tempo do fim? E outra é a visão de Apocalipse 12, quando apresenta o filho varão que vai lutar com o Senhor, como exército, como aquela porção forte que vai derrotar o inimigo e expulsá-lo aqui para a terra. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Livrou, livrará e continuará a livrar. Né? O versículo 11, ajudando-nos também. Vamos ler juntos esse versículo 11, irmãos? Ajudando-nos também nós com as vossas orações. Calma aí. Ajudando-nos também vós com as vossas. Olha a maneira que a gente ajuda. Olha uma maneira que nós cooperamos com o Senhor. Olha uma maneira que nós exercemos esse ministério da nova aliança. Porque ela não é com a suficiência do homem, é com a de Deus. E por isso envolve orações. E eu digo, irmãos, aqueles momentos de orações, não é só para o Senhor me encabeçar, é também para me lembrar de tantos que estão à minha volta. Para lembrar que nós estamos numa luta, é para lembrar que os irmãos estão no dia a dia na sua batalha, que estão nas suas atividades, que estão, entendeu, a sofrer tantas coisas, né? Mas nós podemos guardá-los e ajudar o Senhor com nossas orações. Não deixe de orar. Aproveite o máximo para orar. Essa oportunidade, já pega o rumo e segue o líder. Pega o líder, né? Aquele que é o cabeça, né? Segue ele, porque ele está a interceder por nós. Amém. E não fique, entendeu? Não dê trela seja simples, entendeu? Um começou a orar, você já emenda. Entendeu? Já fica ali, né, no aquecimento, né? Vai terminar, é a minha vez. Eu já fui habilitado como ministro da Nova Aliança, né? Já tenho o Espírito, já estou aqui a me aquecer. Entendeu? Porque duro é você colocar um jogador, entendeu? Para jogar frio. Primeiro que ele pode se machucar. E depois que ele não vai ajudar o time. Não é verdade? Na verdade, tem que já entrar quente, aquecido, né? Então, a reunião de oração, os momentos de oração, a gente tem que aquecer o nosso espírito. Entendeu? Não espere ficar com... Já viu aqueles caminhões de antigamente... chamava Bulldog, porque ele tinha uma frente assim, um motorzão, só que lá na frente, o que acontecia? Ele para pegar, aí vinha lá o condutor, vinha alguém lá, entendeu? Com a manivela. É a manivela, né, que chama, né? Aí ficava lá, entendeu? Até aquilo pegar. Gente, é muito trabalho, é muita complicação. Entendeu? Olha a diferença, dá só um toque na chave. Não é verdade? É como se você pegasse aqui esse bichinho para rodar, entendeu? E ficasse aqui dando... Roda e avisa, né? Roda, né? E se você der o toque na tomada, no interruptor, já pegou. Vocês entendem a comparação? Como ministro da nova aliança, do Espírito, nós precisamos ser, tá? Ó Senhor Jesus, e ó. Não fique com a manivela, né? Às vezes a gente fica com a manivela porque a gente está pensando nas nuvens e nas coisas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, pega carro. Ó Senhor. Não vai pegar, gente, é difícil. É muito esforço.
É melhor a gente, entendeu? Ó Senhor Jesus, amém. Abençoa, Senhor. Ó Senhor, me dá espírito de poder. Me dá, Senhor, a tua oração. Me dá a palavra para eu orar. Entendeu? Senhor, lembra de fulano. Lembra que você começa a orar pelos outros, a coisa já começa a acontecer. Entendeu? Já começa a acontecer. E o jogo fica quente. E coisa boa é quando está quente. Não é verdade? Porque quando está frio, ninguém tem coragem de ir lá fora. Não é verdade? Então vamos aquecer o nosso espírito. Ministros da nova aliança são aqueles que vivem e andam no espírito. E eu vou terminar com 2 experiências que o Senhor quer que tenhamos. Gálatas 5. Gálatas 5. Como nós estamos a ser provados, experimentados. Isso não é do dia para a noite. Isso é um trabalho contínuo. Não é verdade? Trabalho contínuo, dia a dia. Então, quando chega em Gálatas 5, Paulo apresenta um viver, um andar. Esse andar é um viver. Ele diz no versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, esse andar no Espírito aqui é um andar que no grego, essa palavra andar nesse Espírito aqui, é um andar peripatel. Desculpe, é um andar geral. Ou seja, nós oramos, nós invocamos, nós lemos a Bíblia, nós reunimos, tudo isso nos ajuda a quê? A vencer a carne. Não ajuda ou não ajuda? Não é verdade? Ajuda ou não ajuda, irmão? Vamos ser sinceros, né? Para mim ajuda muito. E tem ajudado até hoje. E ainda vai ajudar. Continuará a ajudar-nos. Então, é como se fosse algo geral. É o nosso viver. A gente não está na presença, os irmãos não estão a nos ver, nós muitas vezes estamos sozinhos, tal, mas nós estamos lá no Espírito. A ter comunhão com o Senhor. A desenvolver essa intimidade com Ele. Isso é uma coisa geral, né? Todos nós temos isso no nosso dia a dia. É um andar geral, chamado peripatel. Entendeu? Peripatel, né? É geral. Mas quando chega no 25, ele diz assim, ó. Se vivemos no Espírito, ora, isso é uma experiência além. Se nós estamos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse aqui já é um andar específico. Esse já não é um andar geral, individual, mas é um andar coletivo chamado estoiquel. É um andar com meta. É um andar como um exército. É uma marcha. É um ritmo. Por que nós precisamos reunir? Por causa do ritmo. Se a gente perde reunião, a gente começa a ficar sem ritmo. Já passaram por isso? É só a gente... não, é igual o jogador, né, Maurício? Hoje vou treinar não, né? Eu já sei, né? Amanhã também não vou treinar não, né? Eu vi uma reportagem ontem que Neymar saiu vaiado, né? Entrou em campo, né, e tiraram ele, né, mas aí o técnico explicou, ele estava sem ritmo, muito tempo sem jogar, sem treinar e tal, entrou, já viu, né, o que é que acontece, então a gente precisa de ritmo, e o exército nos dá ritmo, o exército nos dá marcha, a igreja não é só o lado individual nosso, mas agora o nosso individual tem que ser colocado no coletivo, para poder marcharmos juntos. Veja o motivo da vitória lá em Josué 6, dever de casa. Qual foi o motivo daquela vitória em Josué 6? A derrubada dos muros de Jericó. É porque havia um povo que estava ali a marchar como um exército. Ouvia a palavra, com simplicidade obedecia. E aquilo ali foi o motivo da grande vitória. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aquelas muralhas todas que eram aparentemente intransponíveis, tudo veio por terra, porque havia alguém a marchar como um exército coletivamente. Hoje nós estamos a marchar como um exército neste país. Estamos do Porto, mas nós não somos só do Porto, nós somos para todo o país. Estamos num contexto coletivo. E a gente precisa ter essa visão do todo, porque se a gente não tiver a visão do todo, aí a nossa parte individual, ela pode trazer problemas, que é o que acontece no trabalho muitas vezes. Eu tive equipes de trabalho, então você tem 10, entendeu? Mas 5 quer marchar coletivamente, mas tem 1, 2 ou 3 até que quer, não, tem que, eu quero fazer do meu jeito.
Quero fazer, meu amigo, tem esse aqui que é para a gente chegar nesse alvo, nesse objetivo. Não quero saber, né? Aí o problema começa a acontecer. Tá certo? É o que acontece depois, logo depois de Jericó. Um ali resolveu fazer o que bem queria, aí trouxe maldição e uma vitória que seria fácil tornou-se uma grande derrota. Então, irmãos, vamos marchar juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos ser esse exército de Deus, né? Vamos ouvir a nuvem, né? E o toque da trombeta e avançar. Eu acho que está bom, viu, Josmar? 8h32. Acho que está bom. É impossível, né? Falar tudo. E é bom que os irmãos tenham essa porção para compartilhar e reforçar esse encargo que o Senhor tem nos dado de ministro de um ministério da nova aliança. Amém? Vamos seguir juntos, irmãos? Vamos ter essas experiências individuais e nelas trazer para o coletivo, para a vida da igreja e juntos avançarmos.